Eu falei sobre a Era de Bronze no vídeo sobre Lanterna Verde e Arqueiro Verde que eu postei aqui no canal faz algum tempo. Mas recapitulando aqui de forma resumida, a Era de Bronze foi um movimento artístico que aconteceu nas histórias em quadrinhos estadunidenses, que começou ali mais ou menos por 1968, 1969 e foi pelo menos até o final da década de 1980, mas que teve seu auge durante a década de 1970. E esse movimento ele foi formado por uma nova geração de autores de quadrinhos que estavam entrando na indústria naquele momento, e eles se propuseram a inserir nas histórias em quadrinhos de aventura, de super-heróis, de terror, perspectivas que vinham lá do movimento de contracultura. Todo aquele movimento social que os jovens da década de 1960 e 1970 estavam fazendo ali, pedindo mudanças sociais. No caso do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, lá no trabalho do Dennis O'Neil e do Neil Adams, eles fizeram isso pegando essas histórias de super-herói e acrescentando nelas elementos da contracultura a partir de perspectivas que vinham das lutas por direitos civis, né? Naquela época estava acontecendo que em vários estados dos Estados Unidos ainda tinham leis que tratavam a população negra de forma diferente. Os negros não poderiam frequentar certos lugares, não poderiam sentar em qualquer lugar no ônibus, não poderiam ir nas mesmas escolas de brancos. Tinha todo um racismo que ainda era institucionalizado, e os movimentos pelos direitos civis dos negros estavam lutando naquele momento para que todos os estados dos Estados Unidos tivessem legislações que tratassem os brancos e os negros de formas iguais. Além disso, naquela época estava acontecendo a segunda onda do movimento feminista, tinham as manifestações pacifistas contra a guerra do Vietnã. Então Dennis O'Neil e Neil Adams vão pegar esses temas que vinham lá dessas lutas pelos movimentos de direitos civis, vão combinar isso com elementos formais e conceituais que vinham lá do fotojornalismo e do realismo americano, para apresentar essas histórias em quadrinhos que pegavam esses heróis que até então eram idealizados, desde aquela tradição que vinha lá da década de 1960, como símbolos da sociedade perfeita que supostamente era os Estados Unidos, e pegavam esses heróis idealizados, colocavam eles para resolver problemas reais que existiam de fato na sociedade, e esses heróis não conseguiam resolver. Os superpoderes e força física, usar porrada para resolver tudo, não resolvia vários dos problemas sociais. E isso era usado para questionar o quanto aqueles valores tradicionais estadunidenses, que vinham ali do período pós-Segunda Guerra Mundial, e todo um modelo de sociedade estadunidense pós-guerra, como eles tinham sérios problemas. Mas além dessa corrente da Era de Bronze, que denunciavam esses problemas institucionais dos Estados Unidos, usando essas referências que vinham do fotojornalismo, que vinham do realismo americano e das discussões ali dos movimentos por direitos civis, houveram outras tendências. E uma delas trazia esses elementos da contracultura, mas a partir de uma outra influência, que era o da psicodelia. Os movimentos de psicodelia, eles vão ficar fortes ali nos Estados Unidos durante a década de 1960, durante 1970, e vão estar muito associados também com o movimento hippie, que é a ideia de uma expansão mental, uma expansão das capacidades cognitivas humanas, através de alcançar partes da mente que a princípio nós não temos acesso. Elementos que estão na nossa mente, mas estão no nosso inconsciente. E o alcance dessas funções, dessas habilidades, dessas seções mentais, que geralmente nós não conseguimos alcançar, nos dariam novas perspectivas, nos dariam uma expansão mental. E um dos caminhos que o movimento psicodélico ia propor para alcançar essas seções da mente que nós não temos acesso normalmente, envolviam o bloqueio sensorial, por exemplo, o sujeito pegava e tapava os olhos, tapava os ouvidos, se trancava num compartimento cheio d'água e ficava lá flutuando completamente isolado de qualquer tipo de percepção. Ou outra prática muito comum era usar drogas que provocavam alucinações, drogas como ácido lisérgico, como LSD, para tentar alcançar esses outros estágios mentais. E nesse momento, a psicodelia vai se aproximar muito de uma releitura que eles vão fazer de elementos do budismo. Eu não vou entrar em discussões sobre o budismo aqui, porque eu falei bastante sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o Shurato. Mas toda a questão da percepção da expansão mental, de superar a subjetividade, fazendo com que a mente se torne um com toda a existência. Alcançar a iluminação a partir da superação do ego e de se tornar parte do todo. Essa ideia que vem lá da tradição budista, a psicodelia vai se apropriar dela e vai fazer uma releitura dela na contemporaneidade, incluindo esses métodos que eles tinham de expansão mental. Então a ideia de que se poderia alcançar a iluminação budista através de uso de drogas alucinógenas, por exemplo. E vai surgir toda uma arte psicodélica, que vai ser uma produção artística que vai tentar representar na arte as sensações e os estados mentais que uma pessoa alcança quando está sob efeito dessas substâncias ou desses procedimentos. Imagine um sujeito que usa uma droga alucinógena, ele tem toda uma experiência
experiência mental ali desse uso e depois representar isso na arte. Como pegar e fazer uma imagem, um som, uma forma que represente esse estado mental ou que simule as percepções que a pessoa tem quando está nesse estado mental. O que ela viu quando estava naquele estado. Então vai surgir toda uma tradição da arte psicodélica que é fazer essas artes que representam esses estados ou que simulam a experiência de estar nesse estado. Não é representar as coisas como elas são, mas é representar as coisas ou as sensações a partir de uma experiência de expansão mental através desses procedimentos da psicodelia. Então essa ideia de arte psicodélica, ela vai estar presente na arte beatnik, na arte hippie. Vão ter vários movimentos culturais ali do final da década de 1960 e durante a década de 1970 que vão trabalhar com esses elementos da estética psicodélica. Isso vai ser um elemento importante para todos os jovens ali desse período e vai incluir autores de histórias em quadrinhos, que nesse momento ali, começo da década de 1970, eram novatos freelancers que trabalhavam para a Marvel. Então pessoas como o Steve Gerber, que é o criador do Howard o Pato, o Steve Englehart, que com Frank Braumer, eles faziam as histórias do Doutor Estranho ali no meio da década de 1970, e eles vão trabalhar com isso, pegar o Doutor Estranho e fazer eles entrar nesses mundos alternativos, nessas dimensões paralelas e nessas viagens de expansão mental, de experiência fora do corpo. Eles vão trabalhar com esses elementos da psicodelia. O Alan Weiss, o Al Milgrom. Então tem vários artistas ali que eram jovens freelancers que trabalhavam para a Marvel durante a década de 1970, que vão trabalhar com a proposta da Era de Bronze, de colocar elementos da contracultura nas histórias em quadrinhos para questionar as instituições estadunidenses, mas eles vão fazer isso não pelo caminho dos movimentos sociais e do realismo americano, mas pela arte psicodélica e pela cultura hippie. E entre esse pessoal vai estar o Jim Starlin. O Jim Starlin é um autor que ele vai começar a trabalhar na Marvel primeiro como freelancer. Talvez a primeira grande oportunidade dele ali na Marvel foi quando ele conseguiu trabalhar numa história do Homem de Ferro em parceria com o Mike Friedrich. O Friedrich era colega de quarto dele e estava escrevendo ali as histórias do Homem de Ferro e ele conseguiu colocar o Starlin para desenhar e eles criavam os argumentos juntos. E nessa história que eles foram fazer juntos do Homem de Ferro em 1973, o Starlin convenceu o Friedrich a usar uma ideia que ele tinha tido para alguns personagens. E esses personagens que eles incluíram nessa história do Homem de Ferro eram Drax, o Destruidor e Thanos. No conceito desses personagens, o Friedrich e o Starlin, eles se basearam primeiro lá na mitologia grega, que é aquele período em que Uranus governava o mundo e os filhos deles, os titãs, tinham que servi-lo. Teve a rebelião dos titãs, lideradas por Cronos, que depôs Uranus e os titãs se tornaram o povo governante do mundo, liderados por Cronos. Mas nessa versão deles, Cronos, depois de conseguir derrotar o pai dele, ele passou por um processo que lembra muito essa ideia de iluminação budista, mas por essa releitura da psicodelia, e ele se tornou uma entidade consciente dispersa em todo o universo. Nisso, os filhos dele assumiram o poder, que inclui Zeus, Poseidon e Hades, conforme ele acontece na mitologia grega, só que eles contam que eles tinham um quarto irmão. E esse quarto irmão, que viria a ser conhecido como mentor, ele era um pacifista, ele era contra a guerra, não queria se meter nas confusões ali bélicas dos Zeus e do irmão deles, e resolveu ir embora da Terra. E por ele ter ido embora da Terra, ele não ficou registrado nos mitos. Ele foi até Titã, o satélite de Saturno, e fundou uma civilização lá. E uma civilização lá que era utópica, era completamente pacifista, em que não haviam conflitos, e ele teve dois filhos, que eram o Eros e o Thanos. E só ao propor esses nomes, o Starlin já está nos dando uma dica do que ele está trabalhando ali, né? Porque Eros é uma referência a uma divindade grega, né? Filho da Afrodite, que está relacionado com o amor e com o prazer. E o Thanos é uma referência ao Thanatos, que é a entidade grega que é a personificação da morte. Então o Eros e o Thanatos, eles são duas forças opostas nesse imaginário grego, que depois vão ser retomados pela psicologia como símbolo também de dois comportamentos humanos. O Eros é a pulsão de vida, é o nosso desejo de viver, de sobreviver a qualquer custo. A gente está numa confusão, numa ameaça, nós queremos viver, mas nós não queremos só viver, nós queremos ser felizes, nós queremos prazer. Então o Eros representa essa pulsão de vida, esse desejo que a gente tem de viver e de ser feliz e sentir prazer. E o Thanatos é a pulsão de morte, esse desejo que a gente tem de não existir, de querer morrer para não sofrer mais, querer que a vida acabe de uma vez para os nossos sofrimentos acabarem. E o quanto o sujeito
indivíduos, eles existem com essas duas forças dentro dele em conflito. E os filhos do mentor, em Titã, o satélite de Saturno, vão ser o Eros e o Thanos, que eles vão representar essas duas forças. Que a princípio o Starling não vai desenvolver tanto assim essa ideia com Thanos, mas depois ele vai retomar essa ideia, mas a gente já chega lá. O Thanos, ele vivia nessa civilização utópica, que era governada pelo pai dele, mas mesmo essa civilização sendo perfeita, ele não conseguia se encaixar ali, se sentir satisfeito, porque ele é o impulso de morte. Ele representa esse desejo humano que a gente tem de autodestruição, que nós conseguimos reprimir às vezes, mas que sempre está lá. E o Thanos nisso, ele se sentindo sempre em conflito ali dentro, ele vai criar uma arma, a primeira arma do mundo dele. O pai dele vai ficar muito ofendido com isso, vai expulsar ele, e ele vai organizar um ataque contra a própria civilização dele. E nesse ataque, a mãe dele vai morrer. Depois de vários conflitos, o Thanos vai dar um golpe, vai matar a maior parte do povo dele nesse conflito, e se tornou o ditador de Titã. Então o Thanos, apesar do Starling e do Friedrich apresentar ele como essa ideia desse sujeito que ele é mau, ele é ganancioso porque ele quer poder, ao mesmo tempo ele é a personificação do impulso da morte. Significa que a existência dele, o ser que ele é todo baseado em volta dessa ideia, e ele não consegue evitar isso. Ele tem uma ânsia por morrer pela destruição. Faz parte dele e ele não consegue não ser assim. Que é um tema que vai ser muito recorrente na Era de Bronze, que é a ideia dos vilões, que eles não são necessariamente maus, às vezes eles são, mas não sempre, mas a natureza da existência deles por si só é impossível de coexistir na civilização, na sociedade como nós existimos. É um sujeito que ele simplesmente não cabe, porque a natureza dele é destrutiva para a organização social como ela existe hoje. Então vai acabar gerando em conflito. Esse é um típico vilão que vai aparecer ali na Era de Bronze. Nós vamos ter o Proteus nos X-Men, que é o mutante filho da Moira, que para ele existir, ele precisa drenar a energia vital dos outros. Se ele não matar pessoas para se alimentar, ele morre. Então seria impossível ele existir num mundo civilizado sem causar destruição. Vai ter o Michael Corva aqui depois, então vai ter vários outros vilões desse período que vão trabalhar com esse tema. E um outro personagem que o Starling e o Friedrich vão inserir nessa história do Homem de Ferro é o Drax o Destruidor. O Drax o Destruidor, ele era um humano que estava viajando com a família dele de carro uma vez. O Thanos chegou na Terra pela primeira vez. Eles testemunharam a chegada do Thanos. E o Thanos, para eliminar todas as testemunhas que ele tinha se infiltrado na Terra, ele provoca um acidente para matar as pessoas que estão no carro. E mata a família desse homem do Khal Douglas. O Cronos, que é o avô do Thanos e que se tornou essa entidade abstrata, ele diz que ele tem poder para fazer uma intervenção para compensar os estragos e os danos que o neto dele causou. Então ele revive esse homem que morreu no acidente de carro, que perdeu a família, mas revive ele como uma figura super poderosa, um cara verde, fortão, musculoso, vestido de roxo, e transforma ele em Drax o Destruidor, que é um sujeito que ele existe para destruir o Thanos. Ele é completamente obcecado em destruir o Thanos. E nessa primeira história, ele foi capturado pelo Thanos e ele pede ajuda do Homem de Ferro para ajudar ele a lutar contra o Thanos. O que aconteceu é que essa história foi publicada e na época o editor-chefe da Marvel era o Roy Thomas. O Roy Thomas, ele tinha começado como assistente do Stan Lee, que era o editor-chefe da Marvel até então. O Stan Lee meio que se aposenta mais ou menos, ele se torna editor sênior e deixa o Roy Thomas como editor-chefe. E o Stan Lee, como editor sênior, ele negociava ali com os executivos da Marvel, ele ia para Hollywood para tentar vender os direitos, para fazer adaptações para filmes e para animação, ele ia fazer palestras nas universidades, ele ia dar entrevista em programas de rádio, de TV, ele era o relações públicas da Marvel, a cara da Marvel que aparecia ali em público. E ele revisava algumas histórias dos personagens mais importantes, mais famosos das revistas que vendiam mais. Mas o editor-chefe, quem trabalhava mesmo como editor-chefe, era o Roy Thomas. E muitas das inovações que aconteceram na Marvel na década de 1970 foi porque o Roy Thomas tinha virado editor-chefe. A inclusão de protagonistas heróis negros, como Luke Cage e o Falcão, aconteceu porque o Roy Thomas estava lá. O surgimento de super-heroínas mulheres que tratavam de temáticas do feminismo, como a Agatha e a Miss Marvel, por causa do Roy Thomas. A reformulação dos X-Men, tudo isso tem a ver com o Roy Thomas ter virado editor-chefe, e o Roy Thomas era um cara dessa nova geração da contracultura. Então ele estava aberto ali a fazer experimentos e tentar coisas novas diferentes. O Roy Thomas, que tinha convidado ali o Starling para escrever a história do Homem de Ferro, ele fez essa história que ele cria o Thanos junto com o Roy Friedrich, e ele fez mais uma história em parceria com o Steve Gerber. O Steve Gerber é o cara que criou o Howard o Pato. Então o Steve Gerber é um cara que era extremamente iconoclasta e que fazia essas histórias em quadrinhos absurdas criticando as instituições. E eles fizeram juntos uma história
do Homem de Ferro. Só que como era a revista do Homem de Ferro, o Stan Lee de vez em quando revisava. E o Stan Lee viu as histórias que eles estavam fazendo, e apesar do Roy Thomas ter gostado e incentivado eles, o Stan Lee mandou tirar eles da revista do Homem de Ferro. E o Jim Starlin perdeu o emprego dele fazendo as histórias do Homem de Ferro, porque o Stan Lee não gostava do que ele fazia e mandou tirar ele. Mas logo depois, o Roy Thomas conseguiu colocar o Jim Starlin para trabalhar junto com o Mike Friedrich nas histórias do Capitão Marvel. E o Capitão Marvel era um herói ali que ninguém dava muita bola, ele não era muito popular, não vendia tanto as revistas assim. O Stan Lee, a princípio, não prestou muita atenção e o Thomas deixou ele trabalhar ali. Então o Starlin, ele começa fazendo as histórias do Capitão Marvel com o Mike Friedrich. O Capitão Marvel é aquele soldado Kree que veio para invadir a Terra, mas daí ele se revolta contra o comando dele e vira um herói que defende a Terra e é considerado traidor pelos Krees. E nesse período, ali em 1973, 1974, quando o Jim Starlin trabalha com o Capitão Marvel tinha sido preso na zona negativa. E o Rick Jones, que era o antigo parceiro mirim do Hulk, foi parceiro mirim do Capitão América, ele achou os braceletes que ele colocou nele mesmo, e quando ele batia com esses braceletes, ele trocava de lugar com o Capitão Marvel, que estava preso na zona negativa, usando um par de braceletes gêmeos. Então eles conseguiam trocar de lugar um com o outro, só que o Capitão Marvel ele não podia ficar muito tempo na Terra. Ele tinha no máximo era 3 horas que ele podia ficar. E daí o Rick Jones, quando via um perigo, ele batia os braceletes e eles trocavam de lugar. E o Starlin, a princípio, ele fez essas histórias juntos com o Mike Friedrich, e daí o Friedrich se afastou, porque o Friedrich foi escrever as histórias do Adam Warlock, e o Jim Starlin assumiu sozinho as histórias do Capitão Marvel. E quando o Jim Starlin assumiu as histórias do Capitão Marvel, ele fez a revista começar a vender cada vez mais. Capitão Marvel se tornou um sucesso. Mas por que ele se tornou um sucesso? Já na primeira história que ele faz sozinho, o Capitão Marvel é convocado pelo Eon, uma entidade completamente bizarra, parece um mini planeta com 2 caras que conversam uma com a outra e todo gosmento bizarro, uma coisa meio absurda. Uma entidade que foi criada pelo Cronos para ajudar o Capitão Marvel a adquirir a consciência cósmica. Lembrando que a gente está no contexto da contracultura da Guerra do Vietnã. O Jim Starlin ele tinha sido obrigado a servir no exército e o Capitão Marvel era um ex-soldado Kree. E o Jim Starlin vai trabalhar com a ideia de que o Capitão Marvel é ex-soldado, esse cara que quer sempre lutar, quer resolver as coisas com guerra. E ele chega num momento em que ele tem que enfrentar o Thanos, porque o Thanos está vindo para a Terra e ele quer governar tudo. E ele está atrás do cubo cósmico. O cubo cósmico é um objeto extraterrestre que já tinha aparecido em outras histórias, que permite alterar a realidade de acordo com os desejos da pessoa. E o Capitão Marvel, ele não consegue derrotar o Thanos com força bruta. E o Eon vai propor para o Capitão Marvel que ele tem que se modificar. Ele tem que abandonar esse desejo dele de guerra, essa posição dele de militar, que resolve tudo com a violência, porque ele não vai conseguir resolver tudo com a violência. Ele tem que passar por uma transformação, destruir essa ideia do ego dele como guerreiro e se reconstruir como um pacifista. E assim ele vai conseguir atingir a consciência cósmica. E a consciência cósmica, como é descrita ali pelo Starlin, é muito parecido com a iluminação budista. Mas essa versão da iluminação budista interpretada pela psicodelia. O Capitão Marvel vai expandir a consciência dele e se tornar um com o universo e vai compreender tudo. E ao mesmo tempo que ele só vai conseguir fazer isso se tornando um pacifista, entendendo que a violência não resolve as coisas. Que a violência é um recurso para usar em último caso. Quando o Capitão Marvel passa por essa mudança, ele alcança a consciência cósmica, a personalidade dele vai mudar, ele vai se entender não mais como um guerreiro, como alguém que resolve com violência, mas sim que existem outros caminhos para modificar o mundo. Ele vai se considerar não mais um guerreiro, mas agora um agente da paz, e com isso ele vai conseguir se aliar aos Vingadores para eles derrotarem o Thanos. Então todo esse arco do Jim Starlin com o Capitão Marvel, ele vai trabalhar com essa ideia da consciência cósmica, da expansão mental, que é uma alegoria para tu expandir tua mente com o uso de drogas, com o uso de LSD e de ácido. Mas também o quanto o uso dessas drogas para expansão mental que os hippies faziam estava associado com ideais pacifistas deles, com ideais de mudar a sociedade, de procurar um outro caminho, de resolver as coisas não pela violência, não pela guerra, né? A ideia do paz e amor. E não só o Starlin, esse outro pessoal que era amigo dele, o Steve Englehart, o Al Milgrom, todos esses caras eles vão trabalhar com esses temas nas histórias em quadrinhos, e o Stan Lee estava sempre bravo com eles, porque eles questionavam religião, questionavam política, falavam dessa expansão mental. Tinha gente que mandava carta para Marvel dizendo que gostava de ler as histórias do Capitão Marvel e as histórias do Doutor Estranho quando estavam chapados. Tinha gente que mandava carta para Marvel com um pouquinho de maconha junto para dar de presente para eles. Então o Stan Lee era um cara que ele estava sempre tentando controlar eles quando podia, mas o Stan Lee não estava sempre ali, o Stan
Lee só de vez em quando vigiava, né? O Stan Lee estava passeando e contando vantagem, contando as histórias dele por aí. Quem estava ali trabalhando, né, como editor-chefe era o Roy Thomas, e o Roy Thomas dava certa liberdade para eles trabalharem com isso. E o Starlin, ele vai usar várias imagens que remetem a essas imagens da psicodelia para mostrar a consciência cósmica do Capitão Marvel, como o Drax questiona a percepção dele da realidade, como o Thanos ele se torna uma entidade abstrata que se dispersa e se torna um com o universo quando ele está com o cubo cósmico. Então essas imagens de cores pulsantes, contrastantes, com imagens do espaço e formas abstratas coloridas, que vem dessa experiência da arte psicodélica, né? Tentar representar com imagens a sensação de estar sob o efeito dessas substâncias alucinógenas, ele vai usar muito isso para representar essas transformações do sujeito nessas histórias do Capitão Marvel. Como lá o England Hart e o Bromer vão fazer com as histórias do Doutor Estranho também. E nessas histórias do Capitão Marvel, em que o Thanos ele quer se apoderar do cubo cósmico para se tornar uma entidade abstrata una com o universo, enquanto ele está lá executando o plano, aparece várias vezes atrás dele uma representação de uma entidade que é uma figura humanoide toda coberta com um capuz, um longo manto. Em alguns momentos dá para ver o rosto dela, e é o rosto de uma mulher pálida, ou às vezes é o rosto de uma caveira, que é o jeito do Starlin fazer essa ligação de como Thanos ali é um arauto da morte como entidade abstrata. Ele está fazendo aquilo ali porque a existência dele é essa pulsão de morte. Faz parte da natureza dele desejar a morte, não só dele, como a morte de tudo. E nisso, o Starlin vai aproximar o Thanos também de algumas releituras do niilismo, dessa corrente que entende que a vida não necessariamente tem sentido, ou de fato ela não tem sentido, a existência não tem propósito, não existe destino, não existe função para nós não viemos aqui, existimos por um motivo, não existe um propósito da nossa existência, né? Então, a partir do princípio de que nada faz sentido, mas algumas correntes do niilismo vão propor se nada faz sentido, o sentido que nós escolhermos dar para aquelas coisas passa a ser o sentido delas. Mas o Thanos, ele tá mais nessa ideia de que nada faz sentido, então o melhor é que não existam, né? O Thanos é a pulsão de morte, o Thanos é a personificação da pulsão da não existência. O único jeito dele se sentir satisfeito é se tudo deixar de existir, e ele não consegue evitar isso, ele não consegue evitar esse desejo. Por isso que a morte está ali sempre no ombro dele. O desejo dele é a morte, é o fim de tudo, a não existência. E ele quer se tornar o governante de tudo, se tornar um com o universo para destruir o universo e destruir tudo e tudo deixar de existir. Bom, ao mesmo tempo que o Starlin estava fazendo essas histórias do Capitão Marvel em 1973, 1974, Mike Friedrich, que tinha feito com ele a primeira história lá em que o Thanos aparece na revista do Homem de Ferro, e as primeiras histórias que o Starlin fez do Capitão Marvel, ele tinha ido escrever as histórias do Adam Warlock. E o Adam Warlock era também um personagem que ninguém se importava muito, né? Ele apareceu, acho que pela primeira vez, numa história do Quarteto Fantástico. Eram cientistas da Terra que queriam dominar o mundo e eles decidiram criar uma forma de vida super poderosa, resistente, forte, que voasse, para ser o servo deles e usar essa criatura para dominar o mundo. Então eles criaram um grande casulo do qual emergiu essa criatura, que é o Adam Warlock, só que ele nasceu com uma forma adulta, super poderoso, mas ele tinha a mentalidade de uma criança, né? Ele era um recém-nascido. Mas ele também nasceu com a capacidade de sentir as emoções das pessoas. E ele percebeu que aqueles caras que criaram ele, queriam ele para fazer coisas ruins. E nisso ele explodiu o laboratório e os caras morreram e ele se soltou por aí. Daí tiveram histórias do Adam Warlock vagando por aí, Quarteto Fantástico, com o Thor, até que ele encontra o Auto-Evolucionário nessas histórias do Friedrich. E o Auto-Evolucionário é um grande cientista, geneticista que quer ser Deus. E ele acha que a humanidade é uma forma de vida corrompida. Tem as histórias dele lá no Monte Vundagor, em que ele decide repovoar o mundo, destruir a humanidade e substituir por uma nova população que é essencialmente boa. E para isso ele começa a evoluir animais para eles se tornarem mais inteligentes e reabitar o mundo. Só que nessas histórias, uma das criaturas que ele cria, que é o Homem-Fera, que é um lobo que foi evoluído, o Homem-Fera ele tem poder baseado no ódio dele. E ele se torna uma criatura má. Então o autoevolucionário percebe que mesmo tentando criar uma nova forma de vida a partir dos animais, não deu certo porque também resultou em criaturas más. Isso é muito inspirado lá no livro A Ilha do Dr. Monroe, né? Mas o autoevolucionário, em outro experimento, ele decide que para criar uma Terra só com formas de vidas boas e puras, ele precisa começar do zero. Então ele cria um outro planeta Terra, uma cópia do planeta Terra, na mesma órbita do planeta Terra, só que do outro lado do Sol, que nas histórias vão chamar de Contra-Terra. E nessa Contra-Terra, ele recria o planeta Terra desde o início, mas de um jeito que as formas de vida que surjam ali sejam completamente boas. Só que o Homem-Fera fica sabendo disso e vai para esse planeta para corromper esse planeta. Então o autoevolucionário
revolucionário encontra o Adam Warlock, coloca na testa dele o que ele chama de a joia espiritual, que é uma joia que aumentaria os poderes do Adam Warlock e daria para ele a capacidade de enxergar a verdadeira essência das pessoas. A joia espiritual permitiria que o Adam Warlock entrasse em contato com a alma das pessoas e sentisse como elas realmente são. E pede para o Adam Warlock ir para a Contra-Terra para derrotar o Homem-Fera e fazer com que aquele mundo volte a ser um lugar essencialmente bom. Então, as histórias do Friedrich é com o Adam Warlock na Contra-Terra, que ele é tipo do Messias. É aquele cara que o criador do mundo, que no caso deles é o auto-evolucionário, enviou para a Terra para salvar aquele mundo. Nessas histórias, o Homem-Fera, ele assume o lugar do presidente dos Estados Unidos e começa a usar a posição do cargo dele para criar guerras, criar conflitos. E o Homem-Fera tem também a capacidade de induzir as pessoas a ter ideias e a ter pensamentos, um tipo de capacidade hipnótica, e ele tenta colocar a população contra o Adam Warlock, mas tem parte da população que começa a cultuar e adorar o Adam Warlock. Só que o Michael Friedrich, ele nunca termina essas histórias, né? Esse arco dele é meio que cancelado. E quem concluiu esse arco do Adam Warlock foi o Gary Conaway, que é o autor que trabalhou com Homem-Aranha, que escreveu A Morte da Gwen Stacy. E o Conaway, na época, ele escrevia as histórias do Hulk, e ele fez uma história em que o Hulk é colocado numa nave espacial e mandado por espaço, e por um defeito ali na nave, ele cai na Contra-Terra, que é uma premissa que décadas depois o Greg Pak se reaproveitaria para escrever Planeta Hulk. Mas o Hulk cai lá na Contra-Terra e lá ele encontra o Adam Warlock. E ele ajuda o Adam Warlock, só que o Adam Warlock agora ele tem vários seguidores que cultuam ele, ele tem tipo de apóstolos que acreditam que ele é o Messias de fato, e o que o Gary Conaway faz é pegar essa ideia que o Friedrich estava trabalhando de o Warlock ser o Messias e pegar isso e usar em potência máxima. O Adam Warlock tem os apóstolos dele lá, e ele faz uma última ceia com o Hulk e os outros apóstolos, e ele é capturado pelo Homem-Fera, e ele é preso numa cruz e feito um julgamento público em que o Homem-Fera induz a multidão para pedir a morte dele, e o Adam Warlock é executado numa cruz. Quando ele é executado, ele volta à forma do casulo dele. O Hulk e os outros seguidores do Adam colocam ele numa caverna lá para ser o túmulo dele, só que depois de um tempo ele ressuscita, e ressuscita ainda mais poderoso, consegue derrotar o Homem-Fera, só que ele fala que nessa forma mais poderosa dele, ele não cabe mais naquele mundo, ele não pode mais existir ali. Então ele tem que ir embora. E as pessoas lá, os seguidores dele, ficam tristes que ele vai embora. Ele fala, não, enquanto vocês acreditarem nos meus ensinamentos e eles estiverem guardados nos corações de vocês, eu sempre vou estar aqui entre vocês. E no final, o Adam Warlock ascende aos céus e vai embora da Contra-Terra. Então o Gary Conaway pega o Adam Warlock, essa ideia que o Friedrich estava trabalhando com a ideia dele ser o Messias da Contra-Terra, e faz isso ao exagero, transforma ele no Jesus da Contra-Terra. Faz todo o arco final ali do Adam Warlock baseado nas histórias de Jesus. Depois disso, o Roy Thomas consegue convencer o Jim Starlin a voltar a trabalhar na Marvel. E ele promete pro Starlin liberdade criativa total. E dão para ele fazer as histórias do Adam Warlock. Ele vai escrever o roteiro, desenhar, e o Al Milgrom fazer a arte final, que é um outro cara que era alinhado ali com essa tendência ali da arte psicodélica nos quadrinhos. E daí a gente pensar, Jim Starlin, que é esse cara que é da contracultura, é o cara da psicodelia, que desafia todas as instituições, e o Jim Starlin, ele se assume como um ex-católico. Ele era um católico que deixou de ser católico, escolheu não ser mais, porque ele parou de acreditar nas instituições. E dão pra ele um personagem que tinha se transformado num Jesus da Marvel. A primeira coisa que ele faz com o Adam Warlock é subverter tudo. Ele pega o Adam Warlock, que tá viajando pelo espaço depois de ter ido embora da Contra-Terra, com a joia espiritual na testa, que permite a ele revelar a verdade da essência sobre as pessoas, e ele acaba entrando em conflito com a Igreja Universal da Verdade. A Igreja Universal da Verdade é uma igreja que pregava a paz e o amor, e que todos eram iguais e que todos deveriam ser bons e justos, mas esses valores só valiam para o alto clero dessa igreja. Ao mesmo tempo que eles pregavam a paz e o amor, eles tinham um exército que eles conquistavam vários mundos e faziam todos eles se subjugarem à igreja. E todas as pessoas que não aceitassem os valores da igreja e não aceitassem o Deus da Igreja Universal da Verdade eram exterminados. E o Adam Warlock, a princípio, ele vai lutar contra essa igreja, né? E o líder dessa igreja é um sujeito chamado Magus. Só que conforme ele confronta essa igreja, ele descobre que o Magus, na verdade, é ele do futuro. O Adam Warlock se transformaria no futuro num sujeito ainda mais poderoso que ia fundar uma igreja para si e ia usar essa igreja como desculpa para se tornar um grande ditador. Então Starlin, como ex-católico, e pega esse personagem que tinha sido transformado num Messias, ele vai questionar isso. Esse sujeito, que ele é o grande Messias, que ele acha o salvador do mundo,
o cara que tem o poder de revelar a verdade sobre as pessoas, de dizer o que é certo e o que é errado, e de liderar todo mundo, esse sujeito que se acha santo, se ele continuar nisso, nessa megalomania, ele vai se tornar um grande vilão, um grande ditador. E é isso que ele faz com o Warlock. Olha como esse caminho de se considerar o mais justo, o mais santo, o único herói de verdade, o Messias que pode salvar todo mundo, é um caminho de vício, de loucura de poder. E é isso que o Warlock vai se tornar. Ele vai se tornar um vilão no final. E daí, nessas histórias do Jim Starlin com o Adam Warlock, ele tem que lutar contra essa igreja que usa os temas religiosos, mas para conseguir poder pessoal para os líderes da igreja, em que ele que vai ser o líder. Ele tem que lutar contra o eu do futuro. E nisso, conforme ele vai lutando contra o pessoal da igreja e vai usando a joia espiritual dele, ele percebe que a joia espiritual começa a sair do controle, ela começa a sugar a alma dos inimigos e prende dentro dela. E a partir de então ele começa a ser atormentado por essa alma que começa a falar na cabeça dele. E quando ele vê que ele está viciado naquilo, né, a joia está viciada em almas, e ele tenta se livrar da joia, ele percebe que a joia já devorou a alma dele. Se ele tirar a joia da testa dele, o corpo dele cai inerte. Então essa de se considerar o Messias fez ele entrar num vício de poder, que ele não consegue mais se livrar. Então o Starlin, ele vai usar essas histórias do Adam Warlock para questionar as instituições da religião. Mas não só as instituições da religião, como da própria Marvel. Porque ainda assim, o Stan Lee se metia nas histórias dele. Queria que ele mudasse coisa, que ele não podia falar de religião, queria que ele fizesse alterações, que ele não falasse de temas delicados. E nessa época aconteceu que tinha um artista freelancer que trabalhava na Marvel, que queriam contratar ele lá para fazer um trabalho, e ele queria mais dinheiro. E ele falou que na DC pagavam mais para ele. Ele queria ganhar a mesma coisa que ele ganhava na DC. Então Stan Lee procurou o Carmine Infantino, que era o editor-chefe da DC, e eles fizeram um acordo. Eles iam contar um pro outro qual os valores que eles pagavam para os artistas, para eles saberem quanto o artista ganhava na concorrência. Iam fazer meio que uma formação de cartel ali para manter os salários dos artistas de quadrinhos baixos. E o Stan Lee fez essa combinação com o Carmine Infantino, voltou para Marvel e contou pro Roy Thomas. Quando o Roy Thomas ficou sabendo disso, o Roy Thomas ficou muito bravo. O Thomas falou que isso não era ético e que também isso aí era ilegal. E daí ele se demitiu e foi embora da Marvel. Então, nesse momento que estava sem o Roy Thomas e o Stan Lee ali intervindo tudo, o Starlin escreveu uma dessas histórias do Adam Warlock, em que o Adam Warlock ele é capturado pelos membros da igreja e tentam fazer nele uma lavagem mental para condicionar ele a se comportar segundo as regras da igreja e virar um sujeito produtivo que defende os valores morais da igreja. Nessa história, os técnicos da igreja lá que vão fazer a lavagem cerebral no Adam Warlock colocam nele um capacete de realidade virtual para induzir ele a pensamentos, para condicionar ele. E ele passa a ver o mundo com aqueles óculos como se fosse um ambiente psicodélico, que fosse um tipo de circo todo colorido, psicodélico, cheio de palhaços. E o técnico responsável por fazer a lavagem cerebral tem a cara do Stan Lee e o nome dele é um anagrama para Stan Lee. Só que ele tá tentando fazer a lavagem cerebral no Adam Warlock, ele reclama porque ele tá tentando condicionar o Adam Warlock a seguir os valores da igreja, mas o Warlock de alguma forma tá resistindo e ele tá enxergando os membros da igreja, o cara que é a representação do Stan Lee, e os assistentes dele, não como heróis, mas sim como palhaços. Esse cara que representa o Stan Lee quer ser visto como herói, o Adam Warlock, que tá ali como um alter ego pro Jim Starlin, só vê um palhaço no lugar. E ele tá tentando condicionar o Adam Warlock, olha só, tu tem que fazer desse jeito, esse é o jeito correto, eu tô te dizendo isso pro teu próprio bem, não é pro meu. E daí tem um outro técnico ali, que tem a cara do John Romita, e o nome dele é um anagrama para John Romita. E o John Romita era um grande desenhista ali, né, dos anos 60, só que na década de 1970, pros artistas que trabalhavam na Era de Bronze, com essas influências ali da psicodelia, o trabalho do John Romita era extremamente conservador. Só que tinha uma pressão na Marvel, o Stan Lee queria que todo mundo desenhasse igual o John Romita. Daí tem esse personagem que é um dos técnicos ali que obedece a essa figura que tem a cara do Stan Lee. Esse sujeito ele tem a cara do John Romita e o palhaço Stan Lee manda o palhaço John Romita pintar uma cara de palhaço no Adam Warlock. E o palhaço Stan Lee diz: isso é melhor pra ti, olha só, agora tu tá igual todos os outros aqui, então tu não vai mais se sentir deslocado. E o Warlock ele limpa aquela pintura de palhaço e fala: não, eu não conseguiria esconder quem eu realmente sou. E o palhaço Stan Lee continua tentando condicionar o Adam Warlock a se comportar segundo os valores da igreja, até que ele chega num ponto que tem um outro sujeito que ele tá lá crucificado e os palhaços estão jogando tortas na cara dele. E daí o Adam Warlock pergunta: quem é esse sujeito? E o palhaço Stan Lee responde: ah, esse aí é um palhaço renegado. Ele era um bom palhaço que obedecia às regras, mas um dia ele fez uma coisa muito errada. Ele começou
começou a se preocupar mais com as pessoas do que com os objetos. E agora ele está recebendo uma lição. E esse sujeito que está sendo castigado por se preocupar mais com as pessoas do que com os objetos tem a cara do Roy Thomas. Isso foi logo depois do Roy Thomas sair da Marvel, porque o Stan Lee fez esse acordo com o Carmine Infantino, que era não só antiético como ilegal. Por Roy Thomas ter se preocupado mais com as pessoas do que com as coisas, agora ele está sendo castigado pelos outros palhaços. E o palhaço Stan Lee continua dizendo pro Adam Warlock que ele tem que se adequar, ele tem que fazer com todo mundo para ajudar eles no trabalho. E daí eles mostram o trabalho, são vários palhaços fabricando lixo e carregando lixo para empilhar. E eles estão empilhando uma pilha enorme de lixo. E o Adam Warlock, por que vocês estão fazendo lixo? E o palhaço Stan Lee fala, porque nós sempre fizemos assim. E nós vamos sempre continuar fazendo assim. E daí eles fazem uma pilha enorme de lixo. Tá, mas pra que vai fazer essa pilha de lixo? Olha só, a pilha de lixo está desabando e vai matar e ferir vários dos palhaços trabalhadores. E o palhaço Stan Lee, tudo bem, depois a gente coloca outros no lugar. Tá, mas por que continuar fazendo isso? Porque a gente sempre fez assim. Então nós vamos continuar sempre fazendo lixo. E daí o Adam Warlock fica pensando, mas por que absurdo vocês fabricarem lixo? Só porque sempre fabricaram lixo. E daí no meio do lixo, o Warlock acha um diamante e o palhaço Stan Lee diz pra ele, de vez em quando alguém coloca uma coisa dessas aí sem a gente ver. Bom, toda essa história aqui fica bem descarado que é o Jim Starlin criticando a pressão ali do Stan Lee no controle editorial da Marvel. Como tinha aquela pressão pros artistas da Marvel tudo fazer igual, fazer tudo padrãozinho, não fugir muito dos termos, que era o que Stan Lee queria, manter o status quo, fazer tudo como era sempre feito, manter tudo igual, e quando tinha algum artista mais criativo, ele era limitado. E o Roy Thomas, que foi o cara que quando assumiu como chefe editorial, ele passou a dar liberdade autoral para os artistas, deixar eles fazerem obras mais experimentais, e foi contra práticas não éticas que prejudicavam os artistas, ele foi exilado, ele foi tratado como um palhaço renegado. E isso como a Marvel faz lixo, e de vez em quando tem umas joias no meio daquele lixo que a Marvel produz, mas daí tem toda a pressão para descartar aquele fora. O palhaço Stan Lee fala, de vez em quando algum espertinho coloca um desses diamantes no meio do nosso lixo. E deve ser por isso que estraga a nossa pilha de lixo. E o quanto o palhaço Stan Lee se esforçava para evitar que esses diamantes foram feitos dali e continuar só com uma pilha de lixo, porque a gente sempre fez assim. Então o Jim Starlin, ele vai trabalhar muito com essa ideia de pegar esse imaginário dos super-heróis e usar isso para subverter as instituições. Subverter o culto à guerra, a seguir valores morais e religiosos de maneira cega e contra a própria estrutura de como a Marvel e a indústria dos quadrinhos funcionava ali na década de 1970. E mais adiante, nessas histórias do Adam Warlock, o Thanos aparece. O Thanos, a princípio, ele vai se aliar ao Adam para eles derrotarem o Magus, mas o Thanos, ele quer se livrar do Magus ali, que pode atrapalhar os planos dele, e depois o plano dele é roubar a joia espiritual do Adam Warlock para construir uma super arma que ele vai destruir todas as estrelas da galáxia, para matar a galáxia inteira. E ele vai fazer isso para agradar a amada dele, que é a morte. Então o Thanos, não só a personificação da pulsão pela morte, da pulsão pela autodestruição que todos nós temos, mas o Stalin vai introduzir a ideia de que o Thanos, ele ama a morte. E quando ele ama a morte, tem ali a leitura de que ele ama essa entidade da morte, né? A mulherzinha ali, que é uma mulher pálida, ou é um esqueleto de mulher, com aquele manto e capuz negro, com a foicezinha. Mas a gente tem que pensar que a morte, ela não é só uma personagem, uma representação de um sujeito. A Senhora Morte é uma alegoria. Uma alegoria é uma representação através de formas de algo que não tem forma. Como eu pego uma ideia abstrata e represento ela de uma forma visual, ou de uma forma sólida, de uma imagem. A Senhora Morte, a mulherzinha com capuz, ela é a personificação da ideia de morte, a ideia de não existência, de fim da vida. E é isso que o Thanos ama. O Thanos não ama só a personagem Senhora Morte. A Senhora Morte é uma alegoria, uma representação de uma ideia abstrata, e o Thanos ama a ideia abstrata. Thanos ama a ideia da morte como abstração. E para agradar a amada dele, que é a morte como conceito, e ele sendo a representação da pulsão da autodestruição da não existência, ele quer aquele poder da joia espiritual para destruir todas as estrelas, para acabar com tudo que é vivo, inclusive com ele próprio, porque ele acha que esse é o maior presente que ele pode dar para a amada dele, que é essa personificação da abstração que é a morte. Então o Thanos é um niilista absurdo, que é uma grande diferença com o Thanos do MCU. Assim, eu acho a ideia do Thanos do MCU uma versão bem mais simplista, né, empobrecida, porque o Thanos do cinema é até burro, né? Primeiro que ele é um malthusiano, ele não é um niilista. Ele acredita ali naquela ideia de que tem muitas pessoas e poucos recursos e por isso a qualidade
qualidade de vida dessas pessoas não é tão boa assim, que se diminuir a população, os recursos vão dar para todo mundo e vai melhorar a qualidade de vida dessa população. Só que daí, no filme, ele quer se apoderar das joias do infinito. E ele vai usar as joias do infinito para fazer metade da população do universo desaparecer, para os recursos serem suficientes para dar uma qualidade de vida para metade que permanecer. Tá, mas se ele tem as joias do infinito e ele pode fazer qualquer coisa, do mesmo jeito que ele fez metade da população do universo desaparecer, ele podia ter usado as joias do infinito para fazer os recursos do universo dobrarem. Ele podia ter feito os recursos do universo triplicarem. Ele poderia ter feito os recursos do universo terem multiplicado por 1000. E daí o problema malthusiano dele teria acabado. Ah, mas daí a população poderia se multiplicar e alcançar um número maior. Tá, mas se ele matar metade do universo, a população pode se multiplicar e alcançar o número de novo. Então o Thanos do filme é burro. Ou quem escreveu o personagem é burro, ou eles escreveram o personagem para ser burro. Porque ele poderia ter usado os poderes da Joia do Infinito para multiplicar os recursos e acabou o problema sem matar ninguém. O Thanos dos quadrinhos, que é o Thanos que o Jim Starlin criou, ele não tem nada a ver com essa ideia malthusiana. O Thanos aqui é a personificação da pulsão de morte, ele não controla isso. Ele deseja o fim das coisas, o fim da existência de tudo e da própria existência dele. A natureza dele é essa, ele não consegue negar isso. Ele não consegue ser de outro jeito. Então, a princípio, ele vai sempre procurar o fim da existência. Anos depois, em 1990, o Jim Starlin foi encarregado de escrever as histórias do Surfista Prateado. Jim Starlin escrevendo, Ron Lim desenhando. E o Surfista Prateado é um personagem que o Stan Lee escreveu como um personagem que era contemplativo e pseudofilosófico, que vagava pelo espaço. Então tem todas as condições ali para o Jim Starlin trabalhar com essas ideias de psicodelia dele. E ele vai pegar o Surfista Prateado, fazer algumas histórias do Surfista Prateado, e de repente o Surfista Prateado vai perceber que o Thanos, que tinha sido derrotado lá no final das histórias do Adam Warlock, reapareceu e reapareceu mais poderoso. Porque a morte, a entidade, a personificação da morte, ressuscitou o Thanos mais poderoso, porque a morte ela tá com um problema. Ela percebeu que tem mais gente viva atualmente no universo do que a quantidade de todas as pessoas que já morreram. Tem muito mais vida do que morte, por isso está desequilibrado. E ela ressuscita o Thanos para dar para ele uma missão. Ele vira um vassalo, um servo da morte, e a missão dele é matar metade da população do universo para reequilibrar a quantidade de indivíduos vivos e indivíduos mortos, que está desproporcional. E o Thanos original dessa versão dos quadrinhos, ele passa a agir com esse objetivo de provocar a morte de metade da população do universo, mas não por uma questão malthusiana, porque ele acha que os recursos são desproporcionais. Não, ele quer fazer isso porque a Senhora Morte, a entidade, a personificação da abstração que ele cultua e ama, pediu para ele fazer isso pessoalmente. Então ele fica muito ali feliz que a morte deu uma missão para ele, reconheceu ele. E ele se confronta com o Surfista Prateado porque ele tá com esse objetivo. E daí, em 1990, o Starlin e o Ron Lim, eles fizeram uma minissérie em 2 volumes, que o título original é The Thanos Quest, e que aqui no Brasil foi publicado como Thanos em Busca do Poder, que tá vinculado ali com as histórias do Surfista Prateado logo depois que o Thanos aparece, e que vai ser meio prévia pro que o Starlin vai desenvolver com o Thanos a partir daqui. Aqui em Thanos em Busca de Poder, o Starlin vai desenvolver uma ideia de que o Thanos é um cara muito inteligente, talvez o sujeito mais inteligente do universo, e ele tá sempre um passo à frente de todo mundo. Ele sempre planeja num nível que ele consegue prever o comportamento das pessoas de forma individual, mesmo das pessoas extremamente inteligentes, e tá sempre atuando uma jogada na frente de todos os outros personagens, que é uma coisa que nas histórias do Adam Warlock tinha uma noção ali de que o Thanos é um cara inteligente, que está sempre planejando as coisas, está sempre uma jogada à frente, mas nas histórias do Capitão Marvel não. Nas histórias do Capitão Marvel o Thanos até é bem burro. Bom, a premissa da história é a seguinte: o Thanos foi ressuscitado pela morte para exterminar metade das formas de vida do universo, porque a morte está incomodada que tem muita gente viva e pouca gente morta em proporção, e o Thanos tem que equilibrar. O Thanos foi lá usar o Poço do Infinito, que é um lugar lá que a morte tem acesso, que permite a ele vasculhar o conhecimento de vários lugares, e contemplando o Poço do Infinito, ele consegue entender a natureza da joia espiritual que o Adam Warlock ganhou do Alto Evolucionário e usava na testa. A partir daí, ele convence a morte a permitir que ele vá atrás da joia espiritual e das outras 5 joias espirituais que também existem. Porque com o poder atual dele, ele vai levar séculos para fazer isso. E se ele conseguir essas joias, ele vai conseguir fazer isso em pouco tempo. E ele passa essa conversa na morte, e a morte permite que ele saia numa jornada para coletar as joias espirituais. E essa viagem também vai ser representada com elementos da psicodelia, ele atravessando dimensões, indo para outras formas de realidade. Ele vai conseguir recuperar a joia espiritual que era
do Adam Warlock, e em um momento ele vai acabar explicando que aquela joia espiritual do Adam Warlock era a única que de fato era uma joia espiritual. Ela dá acesso à capacidade de manipular e moldar as almas de todos os seres vivos. E cada uma das outras joias espirituais, na verdade, eram joias parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, porque cada uma delas dá um controle sobre um aspecto diferente da existência. O Thanos explica que antes existia uma única entidade que ela era tudo, e ela vivia na solidão, e ela não aguentou viver na solidão e se matou. E da morte dela, do cadáver dessa entidade, surgiu o universo conhecido. E essas joias são aspectos concentrados dessa entidade que era a realidade que existia antes. E a história é sobre o Thanos indo atrás dos sujeitos que têm a posse de cada uma dessas joias para tentar passar a perna neles e conseguir se apoderar dessas joias. E a história é sobre como esses sujeitos que têm a posse das joias, como eles usam ou não usam essas joias. A maioria dessas joias estão com os anciões. Os anciões são formas de vida que existiam no universo anterior a este universo. Existiu um universo anterior, teve o Big Crush, que compactou todo esse universo, daí teve o Big Bang e teve o universo atual. Alguns sujeitos sobreviveram do universo passado e se tornaram entidades supostamente imortais. E a maioria das joias estão em posse de algum desses anciões. Um desses anciões é o Campeão. O Campeão é um cara muito forte, que ele tem uma dessas joias que ele usa como amuleto da sorte, e ele vive num planeta que está na fronteira entre 5 federações espaciais que estão em guerra. E esse planeta é um ponto estratégico. Sempre que uma dessas federações espaciais tenta ocupar o planeta, o Campeão vai lá e derrota todos eles. E cada uma das federações acha que o Campeão é um soldado dos inimigos, só que ele não luta por ninguém, ele luta só por ele próprio, pelo controle daquele planeta, pelo prazer de lutar. Então ele é um sujeito muito forte que se acha invencível. E o Thanos acaba enganando ele para ele usar a força dele contra ele mesmo, fazendo com que ele destrua o planeta em que ele vive com a própria força dele, e nisso ele fica perdido no espaço, e o Thanos faz um negócio para ele: olha só, eu te resgato do espaço e te deixo num lugar que tu possa ficar em outro planeta e tu me entrega a sua joia. E o Thanos adquire a joia dele, e depois o Thanos conta que aquela joia ali é a joia do poder. Ela é capaz de gerar energia infinita. Dá para tirar qualquer quantidade de energia daquela pedra e a energia dela nunca acaba. Ela é uma fonte de energia inesgotável. E ele fala que com aquela joia, além de dar poder para ele, ele vai conseguir aumentar o poder das outras joias que ele coletar. Em outro momento, ele vai coletar a joia de outro ancião, que é o Jardineiro. O Jardineiro é um desses sobreviventes do universo passado, e o esquema dele é que ele gosta dos jardins. Ele tem lá um grande jardim que ele mantém lindo, sempre florido, sempre bonitão lá e brilhante, porque é isso que ele gosta de fazer. Ele passa a eternidade dele apreciando a beleza do jardim dele. E o Thanos vai lá para tirar a joia que ele tem, e o Jardineiro não quer entregar, porque ele usa aquela joia dele para manter o jardim dele sempre bonito. Ele tem noção que aquela joia ali que faz o jardim dele ser sempre bonito. E eles têm um momento de confronto ali, né, que é aquela coisa como o Thanos é a pulsão de morte, a natureza dele, isso ele não consegue evitar. O Jardineiro, a natureza dele é defender a beleza do jardim dele. Então mesmo o Thanos chegando no Jardineiro e fazendo para ele uma proposta de paz: ó, entrega a tua joia e a gente fica tudo bem, o Jardineiro se nega e quer lutar porque ele tem que defender o jardim, a natureza dele, ele não pode escapar disso. E nisso o Thanos acaba derrotando o Jardineiro também e pegando a joia dele, e daí ele explica que o Jardineiro, ele achava que a joia dele servia para manter a beleza do jardim. Só que na verdade a joia do Jardineiro é a joia que controla o tempo. Ele poderia manipular livremente o tempo. Só que da mesma forma que o Campeão e que o Adam Warlock, eles não entendiam as naturezas da joia deles. Com a joia do tempo, inconscientemente, o Jardineiro paralisava as flores e as plantas dele no momento em que elas estavam no auge da beleza. Assim elas não envelheciam, e elas não secavam e não murchavam. Então ele tinha ali o controle do tempo, mas ele não sabia que tinha o controle do tempo, ele só achava que ele conseguia fazer algo ficar belo. Em outro momento, o Thanos vai confrontar um outro ancião, que é o Corredor. O Corredor é famoso por ser muito rápido. Ele se move pelo espaço, aí, pelo universo todo, em alta velocidade, tem orgulho disso, e ele tem uma das joias em posse, e ele sabe que aquela joia ajuda ele a ficar ainda mais rápido. Desde que ele adquiriu aquela joia, ele ficou ainda mais veloz. E ele não quer entregar a joia dele pro Thanos, porque ele sabe que ele é o cara mais rápido do mundo por causa da joia. E vai ter todo o confronto entre eles, até o Thanos conseguir passar a perna do Corredor e tirar a joia dele. E o Thanos explica que aquela joia não tem nada a ver com velocidade. Aquela joia é do espaço. Com aquela joia tu pode manipular o espaço. Então o Corredor inconscientemente usava aquela joia para se teleportar. Ele dava saltos no espaço e achava que estava sendo rápido. E isso já serve por uma indireta para os fãs de Naruto, que dizem que o Minato é rápido, sendo que o Minato não tem alta velocidade, ele só se teleporta
teleporta. Se teleportar não é se mover rápido. E o Thanos explica isso pro corredor. Ele estava saltando no espaço, sem saber que estava fazendo isso, e achando que a joia dele era de velocidade, mas não tinha nada a ver com velocidade. E basicamente toda essa minissérie é sobre o Thanos lidando com esses anciões, ou outras entidades que têm as joias, e sobre como eles não compreendem a natureza daquele poder, e por não compreender a natureza daquele poder, eles não conseguem usar aquilo no seu potencial máximo. E o Thanos, que observou o Poço do Infinito e aprendeu sobre as joias no Poço do Infinito, ele é o único cara que sabe de fato o que é aquilo. E por saber de fato o que é aquilo, ele sabe como usar aquilo. E tem um momento que ele chega a falar com a Senhora Morte, que ela questiona ele por que ele vai pegar as joias espirituais se ele já teve elas em poder antes e falhou. E ele explica que, na verdade, ele falhou porque ele tinha em mãos o bisturi de um cirurgião e ele usou como se fosse um martelo, né? Porque ele tinha as joias espirituais e usou para energizar uma arma para destruir as estrelas. Só que, pô, ele podia controlar ali os elementos. E depois, quando o Thanos ele adquire as joias, ele acaba explicando como elas funcionam, como cada uma delas permite o controle sobre um aspecto do universo. Tempo, espaço, mente, alma, poder e realidade. E para descrever essa natureza das joias, vai apelar para as imagens de psicodelia, essas artes influenciadas pela arte psicodélica, para tentar representar com imagens essa viagem astral cósmica ali que o Thanos está passando ao adquirir as 6 joias, ter o controle sobre tudo e se tornar praticamente uma divindade. Uma ideia de que só uma imagem psicodélica daria conta de representar essa viagem toda, essa expansão mental pelo qual o Thanos passa nesse processo de se tornar uma divindade. E mais pro final da história, quando ele adquire todas as joias, ele chega diante da Senhora Morte e revela o plano dele. Na verdade, ele ama a Morte e ele não quer ser só um vassalo dela, ele quer ser o companheiro, quer ser o cônjuge dela. Só que ele era uma entidade muito inferior. Inclusive, a Morte nem fala diretamente com ele. Ela tem os arautos dela e os arautos dela falam por ela com o Thanos. Ela nunca dirige a palavra diretamente pro Thanos. E o Thanos se sente pequeno e insignificante perto dessa grande força abstrata da natureza que é a Morte. E ele quer ser um igual a ela, para ser digno dela. Só que quando ele adquire todas as joias para se tornar essa entidade divina e poder ser visto como igual à Morte, ele explica para a Morte que quer sentar do lado dela e o dos arautos fala, ó, tá aqui teu trono, a Morte vai te obedecer, vai fazer tudo o que tu quiser. E daí ele questiona que mesmo agora que ele se tornou digno, que ele se tornou uma divindade, a Morte ainda não fala diretamente com ele. E daí o arauto explica que ele não se tornou igual à Morte. Quando ele adquiriu todas as joias e se tornou onipotente, ele se tornou acima da Morte. E a Morte, vendo ele agora como um ser superior, ela não se considera digna de falar com um ser superior do nível que ele se tornou. E do mesmo jeito que ele se sentia separado, distante, não podendo realizar o amor que ele tinha pela Morte, por ser uma criatura inferior, quando ele se torna Deus, agora a Morte não quer estar perto dele, porque ela passou a se considerar inferior a ele. Então, de novo, esse abismo que tem entre eles continua existindo e termina com o Thanos chorando no final. Porque ele se esforçou, fez toda essa grande viagem, viajou através de dimensões e pela galáxia, enganou as criaturas mais antigas do universo para conseguir os instrumentos de maior poder do universo. Ele fez tudo para realizar o amor dele e no final ele acabou sendo rejeitado. Bom, e essa história aqui, ela vai acabar sendo prelúdio para depois o Desafio Infinito, que é quando Thanos, com todas as joias do infinito, decide que vai exterminar metade da população do universo para agradar a Morte, e a Morte rejeitando ele, porque ele enganou a Morte, né, para se tornar divino, então ela se sente que foi passada para trás, e ele lá tentando destruir o universo, tendo que lutar com os Vingadores, com os outros heróis da Terra, tudo porque ele quer provar para a Morte a dedicação dele, o valor e o amor que ele sente por ela. Então Thanos é só um cara muito apaixonado. O erro dele foi amar demais, e quem ele ama é a Morte. A coisa mais importante para ele é o amor dele pela Morte. O que leva ele a ser a representação da pulsão de Morte. Ele quer satisfazer a Morte, ele quer satisfazer a não existência. E essa é a natureza dele, ele não consegue evitar isso. Que é aquela questão que eu falei, né, que é uma tradição, aquele personagem cuja natureza dele é incompatível com o universo. Não tem como a sociedade aceitar alguém que o maior valor é exterminar tudo e fazer com que tudo que existe deixe de existir. Então é óbvio que os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os outros heróis vão ter que lutar contra ele. É inevitável o confronto, porque o amor dele é muito forte. Quando Stalin constrói isso, ele deixa o Thanos um personagem muito mais complexo, que comparado com a versão do filme é bobo. É um sujeito que supostamente quer equilibrar o universo porque tem muitas pessoas e poucos recursos, e daí ele pega as joias do infinito, ele podia multiplicar os recursos ao infinito com aquela joia, mas não, ele continua querendo matar metade da população, não faz sentido. Já na versão em quadrinhos faz sentido porque não tem nada a ver com recursos, com população. Ele quer a morte de metade da população porque ele quer agradar a entidade da morte, a abstração da morte.
forte porque é a entidade que ele ama. Ele faz tudo isso por amor sempre. Mas tem um ponto que eu acho que vale a gente discutir um pouco mais, que é essa frase que o Thanos fala de que quando ele teve as joias do infinito pela primeira vez, né, quando ele ainda chamava de as joias espirituais, ele tinha um bisturi de cirurgião e usou como se fosse um martelo. Ele tinha um instrumento de precisão, mas usou para dar porrada, porque ele não tinha noção de como aquele instrumento funcionava e usou de forma bruta. E essa é uma ideia que foi reaproveitada décadas depois nos Vingadores, na época que o Bendis era o roteirista. Logo depois ali de O Cerco, quando o Norman Osborn era o diretor do martelo e derrubou a Asgard lá, teve toda a confusão do cerco. Logo depois, o Capuz, quando já tinha sido exorcizado e perdido os poderes dele, ele estava ansioso por recuperar o poder, por ter algum tipo de poder. Ele faz um plano para pegar as joias do infinito e eu acho que ele consegue pegar umas 3 delas. E os Illuminatis convocam os Vingadores, os X-Men, Quarteto Fantástico, os Inumanos e mais um monte de gente para tentar segurar o Capuz. E o Capuz, com as joias do infinito, sai dando porrada em todo mundo, tocando laser, dando soco, explodindo tudo. E tem um momento que o Tony Stark, o Homem de Ferro, fala: a gente tem que parar ele antes que ele perceba o que ele tem nas mãos, porque ele tá usando as joias do infinito para lutar na porrada, na forma física. Só que ele não precisava lutar na porrada, porque se ele tem as joias que ele pode controlar o tempo, o espaço, a mente, a alma, o poder e a realidade, ele não precisa lutar fisicamente com alguém. Se eu posso manipular o tempo, eu não preciso dar soco na pessoa. Eu faço ela virar um bebê, eu volto ela no tempo para quando ela não existia, eu envelheço ela até ela virar pó, eu não preciso dar soco em alguém. E qualquer uma das joias do infinito, isso vale. Se tu tem uma daquelas joias do infinito, tu não precisa usar ela num combate físico. São artefatos que permitem o controle de aspectos básicos da existência. Tu não precisa sair no soco com alguém se tem isso. E o Homem de Ferro fala que eles têm que parar o Capuz antes do Capuz perceber o que ele tem ali, que aquilo ali não é um bagulho que ele precisa usar pra dar soco e pra tocar raio, que ele pode fazer muito mais com aquilo. E eu acho que isso se aplica muito pro MCU como um todo. O MCU, ele usa o poder de uma forma muito, muito burra. Como as joias do infinito são usadas nos filmes dos Vingadores, por exemplo. Se tu tem a joia do tempo, tu pode voltar no tempo, tu pode ir pro futuro, tu pode fazer o teu inimigo envelhecer até se desfazer em pó, ou virar um bebezinho, ou voltar a ser um embrião. Se tu tem a joia da mente, tu pode expandir tua mente para ficar super inteligente. Ou tu pode se tornar um telepata e invadir a mente dos outros, saber o que teus inimigos estão pensando e obrigar eles a fazer o que tu quer. Ou tu pode se tornar onisciente. Quem tem a joia da realidade pode modificar todas as regras da existência, inclusive nas histórias do Starling, tanto no Desafio Infinito quanto nas sequências depois, a joia da realidade sempre é tratada como a joia mais perigosa de todas, porque manipular a realidade pode sair do controle, inclusive, de quem está operando ela. E no MCU, se vocês olharem como os filmes da Marvel usam poder, é sempre de forma bruta, é sempre pegar o bisturi e usar como um martelo, pegar as joias do infinito e usar para dar soco e para tocar raio. E não é só nas joias do infinito, é com toda a relação como o MCU manifesta a ideia do poder de várias formas. No filme do Shang-Chi é a mesma coisa, tem os anéis do Mandarim lá. Nas histórias em quadrinhos, cada anel dá um tipo de poder, controle sobre algum elemento, alguma característica. No filme do Shang-Chi, quando ele vai lutar com o Mandarim lá, eles usam os anéis para dar porrada e tocar raiozinho. A Feiticeira Escarlate, que pode alterar as probabilidades, fazer magia, alterar a realidade, o escambau, ela usa o poder dela para tocar raio. O Thanos, com as joias do infinito, vai lutar com os caras lá e ele usa para tocar raio. O filme do Doutor Estranho é a mesma coisa. Se a gente pegar as histórias do Doutor Estranho desse período, da mesma época das histórias do Adam Warlock e do Capitão Marvel que eu comentei, quando era o Steve Englehart que escrevia, que ele também trabalhava com essas questões da psicodelia, as histórias do Doutor Estranho envolviam projeção astral, conexão mental, viagem para planos completamente malucos, em que a percepção é completamente alterada. Então era muito influenciado por essas questões da psicodelia, né? Tanto pelas questões visuais, formais, como por esse conceito da psicodelia que fazia a releitura de questões do budismo, né? Dessa questão da expansão mental, da consciência cósmica. E no filme do Doutor Estranho, o que eles fazem? Eles tocam um raiozinho e dão soco. Eles usam o poder deles lá para dar um socão e para jogar uns raios que queima e que explode coisas. Então é como o MCU, os envolvidos ali, a mente criativa por trás dos filmes da Marvel, eles não sabem lidar com poder. A única forma que eles sabem usar poder é para quebrar coisa, é tocar raio e explodir. O único cara que tentou trabalhar isso de forma mais elaborada foi no Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura do Sam Raimi. Sam Raimi tentou fazer algumas coisas interessantes, tipo aquela cena lá em que o Doutor Estranho luta lá com a outra versão dele usando música, por exemplo. Se nós pensássemos na ideia da magia como essa abstração, como essa manipulação de linguagem, como a expansão da percepção, dava para fazer muita coisa interessante, mas o pessoal lá do MCU, eles só sabem usar poder para dar porrada. Qualquer elemento que represente poder, que represente
presente, inclusive, controle sobre forças abstratas. Tu pode controlar o espaço, tu pode controlar a mente, tu pode controlar a alma. O que eles fazem? Eles usam pra tocar raio e dar soco, que é uma coisa burra. É uma coisa burra do ponto de vista, ou os personagens são burros, que eles não sabem operar aquilo ali, não tem noção do que eles têm na mão, ou os roteiristas e os diretores são burros, que o máximo que eles conseguem fazer de criatividade ao se acessar um poder fantástico é usar pra dar soco e tocar raio, que vai justamente ao contrário de tudo que o Jim Starlin trabalhou e construiu quando ele criou o Thanos e todo esse imaginário de elementos em volta do Thanos, sobre como a ideia de poder tá numa abstração, na expansão da mente, da manipulação das forças que constroem o universo. E o Thanos entende isso, ele percebe que quando ele usou esse poder pra dar porrada, ele fracassou, e se ele usar o poder pra dar porrada, ele vai fracassar de novo, porque não adianta tu pegar um bisturi, tu pegar uma ferramenta de precisão e sair batendo aleatoriamente sem critério, né? Eu vou fazer uma cirurgia e vou pegar um bisturi e vou dando porrada como se fosse um martelo, tu não vai salvar o paciente. E todas as histórias do Thanos, do Adam Warlock, do Capitão Marvel, e todo esse imaginário que o Jim Starlin criou ali em volta do Thanos é baseado nessa ideia do poder como um conceito abstrato, como linguagem, como expansão mental, e não como porrada. Inclusive lá nas primeiras histórias do Jim Starlin, lá do Capitão Marvel, o Capitão Marvel vai abrir mão da posição dele como guerreiro, porque ele vai entender que a porrada não resolve todas as coisas, não dá pra resolver os problemas do mundo com soco, sendo um guerreiro e cultuando guerra. O Capitão Marvel abre mão de ser guerreiro, né? Tem todo o arco dele de que ele vai se destruir o antigo eu dele como um militar, como um guerreiro, como alguém que resolve tudo com a violência, pra renascer e se reconstruir como alguém portador da consciência cósmica, que é algo que o pessoal que faz os filmes do MCU nunca entendeu. Mas inclusive tem outros autores recentes da Marvel que não entenderam. O próprio Thanos do Starlin ali, depois do Desafio Infinito, quando ele tem acesso a todas as joias do infinito e depois ele é derrotado pelos heróis da Terra e ele perde as joias, quando ele volta a aparecer depois na Guerra Infinita, na Cruzada Infinita, no Abismo Infinito, que são todos arcos ali, minisséries escritas pelo Jim Starlin, o Thanos ele muda completamente. Depois de ter as joias e perder as joias, de ter se tornado divino e ter deixado de ser divino, ele percebe que ele perdeu a essência boa e a essência má dele, que é uma coisa que o Adam Warlock também passa, e eles ficam meio neutros. E como a morte renega o Thanos, porque ele não só fracassou, como ele tinha enganado ela para se tornar divino. E ser renegado pela morte significa que ele se torna imortal, e ele não quer ser imortal, ele quer morrer. Ele é o cara que a natureza dele é cultuar a não existência, e o castigo que a morte dá para ele, ele ficar vivo para a eternidade. Então o Thanos não consegue mais morrer, ele foi renegado pelo amor dele, né? Ele tá de coração completamente partido, e a partir de então esse Thanos de coração partido, que foi divino e perdeu a divindade, ele passa por um processo de amadurecimento. Ele continua sendo aquele cara frio, manipulador, que usa os outros por seus objetivos, mas ele não deseja mais o fim do universo. Inclusive na Guerra Infinita, na Cruzada Infinita, no Abismo Infinito, ele ajuda o Adam Warlock e os outros heróis a salvar o universo. Ele não faz isso por ele ser bom, mas porque ele entende uma necessidade de preservação ali da existência. Alguém que foi renegado pela morte e alguém que deixou de ser mal. Só que autores mais recentes simplesmente esqueceram tudo isso. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é o Thanos do Jonathan Hickman, porque o Jonathan Hickman pega o Thanos do ponto que o Jim Starlin desenvolveu e amadureceu ele e fez o Thanos se comportar como se fosse o Thanos lá maniqueísta das primeiras histórias do Capitão Marvel. E não tem nenhuma explicação pelo processo, por que ele voltou a ser maniqueísta depois de todo esse processo que ele passou. Não tem muita explicação. Vamos fazer o Thanos ser um vilão maniqueísta de novo, porque ele tá aparecendo nos filmes de uma forma boba e pro público se identificar e a gente meter ele nessa história. Tanto que o Jim Starlin não gosta muito, né, dessas outras leituras que alguns outros autores fazem do Thanos. Mas é isso, o Thanos dos filmes do MCU, ele nem arranha toda a complexidade e a simbologia que o Starlin construiu com o personagem ao longo de décadas. Né? É um Thanos extremamente superficial, que tá muito longe dessa carga que o Starlin construiu com ele, do mesmo jeito que o MCU ele não sabe usar esse poder, ele não sabe contar histórias com essas forças fantásticas. No final, eles transformam tudo em soco e laser. Qualquer forma de poder, não importa a natureza no MCU, eles vão explicar, vai ser magia, vai ser as joias do infinito, vai ser os anéis, vai ser poderes sobrenaturais bizarros, forças dos deuses, qualquer coisa, como elas se manifestam, com um raiozinho e com soco com luz e ponto, que é a forma menos criativa de representar poder, né? Que é aquela coisa, a ânsia ali da fantasia de poder, todo poder é usado pra resolver no soco, que é uma coisa muito estadunidense, né? Bom, mas por hoje era isso, agradeço quem assistiu até aqui, peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei, quem puder compartilhar com os outros eu agradeço muito, agradeço principalmente aos apoiadores do canal, que sustentam o canal aqui, permitem que ele continue existindo. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no Apoia-se, sintam-se à vontade para comentar aqui também, convido para seguirem Ilha Kaiju nas redes sociais e, por favor, não usem drogas dizendo
dizendo que eu incentivei vocês a usar drogas para expandir a mente. Não foi isso que eu disse. Eu disse para vocês expandirem a mente lendo gibizinhos de super-herói e vendo arte psicodélica, tá? Não vão atrás de drogas para fazer isso, por favor. E obrigado e até o próximo vídeo.